Você já viu o novo filme do Coringa, Delírio 2 ou Folia do? Esse filme, ele aborda, tem no seu subtítulo, esse transtorno psicótico. É um transtorno psicótico raro, mas que é descrito. E eu achei muito interessante, muito preciso para a história do personagem que está sendo construído, né, no primeiro e nesse segundo filme. Mas também, claro, tem uma base dos quadrinhos que tem todo esse sentido e toda essa conotação. E no filme especificamente, a gente está falando de um transtorno psicótico que é passado para a personagem da Lady Gaga, que seria a Harley Quinn, né? Que não tem esse nome no filme, mas é uma representação dela, claro. Que é uma personagem também das histórias do Batman que está envolvida com o Coringa diretamente. Mas o fato é que eu quero me atentar pro transtorno em si, para esse diagnóstico, que eu achei extremamente preciso. E por que ele tem tudo a ver com o filme? E sem dar spoiler, né? O que eu tô falando aqui se vê nos trailers e com base no filme anterior, inclusive. E com base no conhecimento do personagem, né? De como ele é. É um transtorno que você está contaminando, infectando terceiros. Normalmente é uma pessoa, duas, no caso do foliador, né? E você tem um indutor, que ele tem normalmente tem uma síndrome psicótica com delírios de perseguição. E quem é induzido normalmente tem também algum diagnóstico, muitas vezes, uma demência, uma debilidade mental ou mesmo outra síndrome psicótica. Mas não necessariamente. O fato é que é como se o indutor conseguisse fazer com que aquela pessoa que está sendo contaminada, ela tenha também, acredite nos delírios daquela pessoa indutora, né? Isso é muito raro porque acontece em situações muito específicas, principalmente duas pessoas, um grupo familiar, um grupo um grupo pequeno, às vezes isolado, né, sem muito contato. São coisas muito particulares, mas pode acontecer. Isso foi descrito por Giorgio Lehmann. O termo delírio A2 foi cunhado por Laseg, aquele do teste para radiculopatia, que também tem um pé na psiquiatria, como a gente pode ver. Mas o fato é que esse transtorno, né, ele é capaz de causar implicações forenses, né? Como a gente pode ver pelos filmes e pelo próprio personagem, né? A indução de cometimento de crimes por conta de um delírio, uma psicose de uma pessoa, de um indivíduo. Isso fica também exemplificado uma outra situação, que é a epidemia psíquica, quando você tem um indutor, que é um líder, que é uma pessoa que gera algum engajamento em uma população. Isso acontece muito em seitas, né? E induz às vezes atos criminosos com base nos seus delírios, né? Muitas vezes as pessoas que estão induzidas ali, elas não têm um diagnóstico psiquiátrico e acabam cometendo atos criminosos, ilícitos, por indução daquela pessoa, pela sua capacidade de persuasão, né? Fato é que na Folia do a gente tem uma situação de inimputabilidade, na imensa maioria das vezes, estou falando de uma forma geral, né, porque cada caso é um caso, mas na Folia do, de forma geral, é inimputável, porque como se tratam de situações de quadros psicóticos, a gente está falando de perda de crítica, de capacidade de entender o caráter ilícito do fato, de se autodeterminar. Então a gente tem normalmente a situação ou semi-imputabilidade para quem está induzido, né? Mas e no caso da epidemia psíquica, a gente está falando de imputabilidade. Como eu disse para vocês, muitas vezes quem é induzido nesse caso, nessas situações normalmente de seitas, né, de delírios místicos e tudo mais, religiosos, a gente está falando de pessoas que têm discernimento e tem a capacidade de decidir se vai cometer o ato criminoso ou não. Então normalmente são imputáveis nesses casos, de novo, de uma forma geral. E a gente vê que isso tem muita relação com o personagem, porque ele tem os seus delírios, ele tem o seu comportamento completamente fora da realidade,
E ele induz outras pessoas, a população de Gotham City, a cometer atos criminosos como ele. Perdão. A gente vê essa situação acontecendo. E mais próximo, a personagem da Lady Gaga, que também tem essa predisposição, esse contágio, né, de certa forma. Então eu achei muito preciso esse subtítulo pro filme, achei muito interessante, porque é um transtorno raro, mas exemplifica bem, assim, como que a narrativa do filme, né, desses dois filmes, no caso, desenvolvem o personagem do Coringa, que é extremamente complexo, mas que tem essa capacidade de contagiar, né, contaminar a população a cometer atos criminosos tanto quanto os dele. E isso é muito interessante, de fato, né? A gente tem implicações forenses sobre isso, né? O Coringa, de uma forma geral, é um personagem que traz muita curiosidade, muito embasamento e conteúdo sobre psiquiatria forense de uma forma geral. Então, se você gostou do que eu tratei aqui, se você gosta desse tema, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho para ficar sabendo quando é que eu vou lançar um novo vídeo. E comenta aqui embaixo se você viu o filme, o que você achou, o que você percebeu sobre esse transtorno, se acha que foi bem adaptado. Eu quero saber a sua opinião. E nos vemos numa próxima.